Autoridade espiritual, lição 17, a penúltima lição deste ciclo, né? É uma lição importante para a gente, cujo objetivo é dizer que o Senhor Jesus, né, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu queria convidar vocês a ler um texto que não está nessa lição, mas, na minha opinião, é um dos textos mais portentosos quando se fala do senhorio de Jesus, que está lá em Colossenses, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1. Na minha sensibilidade, ao lado de João 1, né, que é o portentoso capítulo inicial do Evangelho de João, ao lado do capítulo 1 de João, esse texto de Colossenses é um dos que mais me falam sobre a soberania de Jesus, sobre a grandeza de Jesus. E eu queria que a gente começasse lendo Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Diz assim: Ele, Jesus, né, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, o Senhor, né? Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É bonito isso, né? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este, o Filho, né, do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora começa, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Né? Aqui abrange todas as coisas. Né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. E tudo foi criado por meio dele e para ele. Uau! Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqui é uma sensação de dar a vida, de criar a vida, né? Porque ele é a própria vida, de colocar a vida em atividade, a vida vivendo, né? Se a gente pode ser redundante, sim, e sustentando a vida. O Senhor sustenta a vida. Então, tudo nasce a partir do Senhor Jesus. Né? Por isso que, de vez em quando, eu falo que as coisas são como são, nós somos como somos, o universo é como é, por causa de Jesus. Jesus é a razão das coisas existirem como elas são, como nós conseguimos perceber. Né? O que nós conseguimos perceber e aquilo que a gente ainda não conhece. Né? Então, assim, tudo foi criado por meio dele e para ele. Dele e para ele. Em Efésios, há um texto que fala que todas as coisas se convergem em Jesus. Então, tudo que existe está destinado, está proposto, está encaminhado para convergir para Jesus. Jesus é o centro de toda a criação, né? Isso a gente repete, né? A gente fala isso algumas vezes, a gente até às vezes se acostuma com essa expressão, mas se nós conseguirmos, pedimos a Deus uma inspiração e boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Se quiser ligar o seu microfone, pode. Eu liguei agora. Eu não tinha aberto aqui a imagem, mas eu estou aqui ouvindo faz tempo. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Estamos falando aqui do texto de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 em diante. Não sei se a senhora pegou a partir daí. Peguei, sim. Que é um dos textos que eu considero um dos mais portentosos, né, quando fala da excelência, da autoridade, do senhorio de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Né? Às vezes nós temos uma visão um pouco limitada, né? Vemos Jesus na cruz, vemos Jesus numa manjedoura, vemos Jesus fazendo os milagres, né? Mas muitas vezes não temos essa dimensão de que
tudo, tudo existe por ele, para ele, por causa dele, e foi criado por ele, né? Então Jesus realmente é o centro de toda a existência do homem. Nós existimos por causa dele. Ele versículo 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? Essa ideia de sustentação da vida. Ele é a cabeça do corpo da igreja, que somos nós, né? Ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então são palavras fortíssimas aqui, né? Primazia, plenitude, tudo converge em Jesus, é para Jesus. Ele é a razão da vida, ele é a própria vida, né? Versículo 19, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então, aqui Paulo estava inspiradíssimo, né? Escrevendo aos Colossenses a sua impressão do Filho de Deus, a sua impressão de Jesus Cristo. Então, ao lado de João 1 e do início de Hebreus também, que depois vocês podem dar uma olhada, são textos que trazem assim ao nosso coração a grandeza do Senhor Jesus. Ele é muito maior do que aquilo que a gente possa deduzir, raciocinar, pensar. Um dia, a palavra diz que um dia nós conheceremos como somos conhecidos, né? Hoje nós vemos por imagem, por espelho, então eu costumo dizer que nós vamos passar a eternidade conhecendo o infinito. É o tempo que a gente precisa para conhecer o infinito. Quanto que é o infinito? Eu não sei, eu sei que eu vou passar a eternidade conhecendo esse Deus que me amou, e que, através do seu Filho, me resgatou para que eu o conhecesse. Então, eu me sinto muito importante, né? Me sinto mesmo o filho mais querido de Deus. Você pode dizer que você é o filho mais querido de Deus, né? Então, essa lição fala sobre Jesus Cristo e todo o poder que foi dado a ele, né? Fala de autoridade, e a autoridade remete à palavra raiz, autor. Autor é aquele que cria, é aquele que traz a existência. Então, se Deus tem autoridade, é porque ele é o autor da vida, ele é o autor das nossas vidas, ele é o autor da nossa existência, né? Ele governa o universo e, por sua autoridade, ele criou todas as coisas, né? No Salmo 24, capítulo 24, versículo 1, diz assim, que do Senhor é a terra e os homens, e todas as coisas que existem nela pertencem ao Senhor. Então, por direito de autoridade, né? Porque como ele é o autor, ele é o criador de todas as coisas, então, por direito, ele é o dono de todas as coisas, né? Assim como um artista tem a propriedade intelectual da sua obra, né? E dá aquelas brigas aí de direitos autorais, né? O nosso Senhor, ele tem direito autoral sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, porque ele é autor, ele é o criador de todas as coisas. Isaías 43, versículo 13, a parte B, diz assim, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, como ele é autor, ele é criador, ele tem todo o poder. Então, ao lado de autoridade espiritual, aí você poderia colocar essa expressão, todo poder, todo poder. Então, o nosso Deus não tem um poder relativo, não tem um poder mensurável, né? Diz que a democracia é o poder que emana do povo, para o povo, pelo povo e do povo, tal, tal, tal. Não, Deus, ele tem todo o poder, né? Emana dele mesmo o poder, ele em si mesmo tem todo o poder. Então, Isaías 43, 13b vai dizer, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Quando ele quer fazer alguma coisa, quando ele faz alguma coisa,
Ele simplesmente faz. E ele deixou a sua palavra para que nós conhecêssemos, né? Para que nós entendêssemos, né? Aquilo que ele quer fazer nesses dias. Então, o maior presente que a gente pode ter em mãos é a sua palavra. Obviamente, falando, né, de conhecimento, o maior presente é ele mesmo, o maior presente é o próprio Senhor nas nossas vidas, mas nos deixou como um grande presente a sua palavra escrita, né? Aí a nossa lição vai fazer uma diferenciação entre rebelião e desobediência. Na nossa lição nós vemos que a rebelião é algo pessoal, é contra a autoridade de uma pessoa, de um cargo, de uma autoridade. A rebelião se torna algo pessoal. Então, ao relacionar-se com a criação, Deus estabeleceu a sua palavra. E é uma ordem que deveria ser obedecida, né? Tem dois textos também muito interessantes, que são os textos de Isaías 14 e de Ezequiel 28, né, que a gente usa muito quando vai ministrar sobre louvor e adoração. E a gente, ao estudar esses textos, a gente repara que Lúcifer, né, que é o anjo de luz, ele é aceito, né, por muitos estudiosos da palavra de Deus, com base nesses dois textos, que ele era uma espécie de dirigente de louvor no céu, né? E que algumas traduções, se eu não me engano, a Revista e Corrigida, diz que ele tinha nele mesmo, né, quando fala dos engastes de ouro, nele mesmo ele tinha instrumentos de cordas e percussão, aliás, de sopro e de percussão. Então imagina um ser maravilhoso, né, a gente poderia dizer um ser fantástico, né, que tivesse nele mesmo a capacidade de produzir sons, né, e reger ali o coral celestial ao redor do trono de Deus, como o Apocalipse nos fala, né, que querubins e serafins, anjos estão lá diante do trono, e os 4 seres viventes estão diante de Deus, e eles não cessam de dizer santo, santo, santo é o Senhor que era, que é e que há de vir, né? Então esse ser fantástico, né, que tinha música em si mesmo, que provavelmente regia ali o coral angelical, a palavra diz que um dia ele se rebelou, mas não contra uma ordem de Deus, mas contra o próprio Deus, porque a palavra diz que ele quis ser igual a Deus. Subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Então são dois textos importantes, né? O texto de Isaías 14 e Ezequiel 28 falam de duas situações, uma da Babilônia e a outra do rei de Tiro. Aí, no caso, é aceito como figuras do próprio inimigo. Então, vale a pena estudar um pouquinho mais a parte e ver que, nesse caso, ao se rebelar contra Deus, Lúcifer não encontrou lugar de arrependimento. É interessante, né, que Deus desconsidera essa possibilidade do diabo se arrepender, né, de Satanás se arrepender. Então, isso não é possível, não haverá essa possibilidade, né? Desde esse momento, há um destino para o inimigo e seus anjos, os demônios, que é o próprio inferno, né? Ele já foi condenado e seus anjos caídos, que são os demônios, né, foram expulsos do céu, pois acompanharam Lúcifer na rebelião contra Deus. Apocalipse 12, 9, vale a pena a gente dar uma abridinha lá. Vai dizer assim o texto. Apocalipse 12, 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Né? Podia ser atirado lá para Marte, Plutão, né? Mas foi para a Terra. Se bem que a Terra aqui está com letra minúscula, mas enfim, veio para cá, né? Azucrinar a vida do Lúcifer.
dos filhos de Deus aí, né? E aqui tem uma expressão interessante em 12:9 de Apocalipse, que fala que ele é o sedutor de todo mundo. E quando a gente lê essa palavra mundo, que é a palavra cosmos, né? É a palavra que não se refere apenas a um espaço geográfico, mas fala de todo um sistema que é regido por esse sedutor de todo mundo, que é o próprio inimigo. Então, rebelião é contra a autoridade. Rebelião é contra a pessoa. Então, a autoridade, a pessoa, e Satanás rebelou-se contra Deus, contra o Pai, e por isso foi expulso, e não há mais esperança para ele, né? O destino dele já está, sei lá, é questão de tempo. Agora, desobediência é um pouco diferente, que é uma conduta contra a palavra, não é contra a pessoa, mas contra a ordem dessa pessoa. Adão e Eva desobedeceram à palavra e se esconderam de Deus. Deus não os expulsou do jardim antes de ouvi-los, né? Gênesis, o capítulo de Gênesis 3 é o capítulo terrível, né? É onde acontece ali, no caso, a Eva, Adão, eles cedem àquela pressão da serpente e tomam do fruto que Deus disse que não deveriam tomar. E a partir disso, então, entra a desobediência, o pecado. E por causa dessa desobediência, por causa desse pecado, o homem foi colocado à parte de Deus. Então, desobediência gerou essa expulsão, né? Mas Deus não os expulsou antes de ouvi-los. Olha que interessante, né? A gente fica imaginando, né? Se Adão e Eva tivessem chegado dizendo: Senhor, a gente errou muito aqui, a gente desobedeceu, perdoa a gente, vamos começar de novo. Mas desde então, né, a gente vê que um foi jogando a culpa no outro. Foi a mulher que o Senhor me deu, não, foi a serpente, tal. E vai, né? E essa é uma característica interessante do ser humano, né? A tendência que a gente tem de terceirizar a culpa, né? A gente terceiriza a culpa. É sempre o outro que é culpado, não é a gente que faz a coisa errada. Mas se a gente... por isso que a palavra fala que o Senhor ele resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Está nesse contexto, porque quando a gente reconhece que a gente errou e a gente vem nessa posição diante de Deus, o Senhor é pronto em nos perdoar, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar e nos livrar de toda a injustiça, né? Pedro vai escrever sobre isso, né? Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará, né? Então a gente vê essa dificuldade que o homem tem em lidar com essa questão, e como o orgulho está impregnado até hoje. Então vocês, obviamente, todos nós aqui temos relacionamentos, tanto na igreja como fora da igreja, e a gente observa que como muitas pessoas têm dificuldade de admitir a sua culpa, seu erro em qualquer coisa, né? Uma das possibilidades, né, de Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus é que ele não terceirizava a culpa. Então, todas as vezes que Davi foi confrontado com o erro, ele tinha a humildade de dizer: eu pequei, eu errei, castigue-me Deus e não os homens, né? No caso da Batseba, por exemplo, ele não se justificou, etc. Simplesmente ele pediu perdão a Deus, jejuou, orou, enfim. Parece-me que isto é uma das coisas que move o coração de Deus em relação às pessoas. A gente deixar o orgulho de lado, deixar a nossa desejo de ter razão sempre, né? Tem um irmão que a gente faz um encontro de casais juntos, que é da Ana, rapaz, eu tô com a memória horrível. O Maurício, da Ana, ele fala que na questão dos relacionamentos, ele prefere ser feliz do que ter razão.
É muito engraçado isso. Não, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Depois de 40 anos de casado, a gente prefere ser feliz do que ter razão. É interessante isso. Você já está nessa, Samuel? Vocês também estão nessa, né, Williams? Faz sentido, faz sentido. Então, se a gente fosse assim para com Deus também, né, mas às vezes a gente firma o pé em algumas coisas tão desnecessárias. E o Salmo vai dizer, o Salmo 51 vai dizer, é um coração quebrantado e compungido, esse Deus não despreza. Porque este é o sacrifício agradável a Deus, né? O sacrifício que agrada a Deus não são carneiros, não é o dinheiro, mas é um coração compungido, um coração contrito. A esse o Senhor não despreza, né? Então, a desobediência, estou no item 2 ali da página 93. Foi dado a eles uma oportunidade de arrependimento, mas quando foi confrontado por Deus, nesse capítulo 3 de Gênesis, né, Adão não se arrependeu e nem pediu perdão, mas transferiu a culpa para Eva. Esta, por sua vez, disse que a culpa era da serpente. E para que não se perpetuasse, então, a desobediência, Deus cobre o pecado de Adão e Eva e expulsa o primeiro casal do jardim. Quando a gente viu ali sobre aliança, numa das lições passadas, você viu que aliança é berit, né? Que significa cortar, que significa... então, quando o Senhor cobre Adão e Eva com peles de animais, ali está o primeiro modelo de aliança. Ele teve que matar animais, né? Sangue já foi derramado, para que Adão e Eva fossem cobertos com peles. E isso já é uma figura da aliança que viria depois através de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a palavra aliança tem a ver com esse momento em que Deus tira a pele dos animais e cobre Adão e Eva, né? Virando a página, a solução de Deus seria enviar ao mundo um homem. Aqui a palavra homem é muito importante, né? Porque Jesus Cristo, ele é totalmente Deus, mas ele é totalmente homem. E uma coisa linda, né, que nós precisamos também de uma revelação maior do Espírito Santo, é que hoje no céu está um homem de carne e osso, assentado à destra do Pai, que é totalmente Deus. Então, o Senhor, o Deus, se faz homem para que o homem possa ser igual a Deus. Essa é uma grande salvação, né? A gente ser livre da condenação eterna e poder estar ali ao lado do nosso Deus. Então, a solução foi enviar um homem que obedecesse em tudo, né? Filipenses 2,8 vai dizer que ele a si mesmo se humilhou e obedeceu, descendo até a morte de cruz, né? E esse homem, ele obedecendo em tudo, ele remove o pecado que havia sido introduzido pela desobediência. Aquela coisa de comer o fruto proibido, né? Em Romanos 5,19, não sei se vocês tiveram tempo de escrever no espaço, aí está dizendo assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos. Então, é o reverso do Éden. É interessante, né, que Satanás quis estragar a criação de Deus através do pecado do homem, levar o homem ao pecado. O intento do inimigo foi destruir a criação de Deus. Agora, o Senhor, na sua infinita sabedoria e bondade e amor por nós, ele vai usar um homem para desfazer aquela maldição do Éden. Então, é o reverso. Ele usa Jesus, agora, nascido de uma mulher, obra do Espírito Santo. 100% homem, 100% Deus. E através desse homem, ele resgata toda a humanidade. É isso que Romanos está querendo dizer.
Através de Adão, todos fomos feitos pecadores, indignos de estarmos na presença de Deus. Mas, em Cristo Jesus, o homem Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós, nós fomos readmitidos, aceitos novamente na presença de Deus. Essa é a grande salvação, essa é a salvação eterna, né? Saul se rebelou contra o profeta ao desobedecer aquela palavra de Deus quanto aos ofícios do rei e tal, né? Então você vai ver que lá no primeiro livro de Samuel, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, fala que a rebelião é isso mesmo, como pecado de feitiçaria, né, a desobediência, né? Vamos ver lá, primeiro livro de Samuel, 15, 23. Porque a rebelião, é isso mesmo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, Saul, ele cometeu uma série de desobediências, né? Ele poupou a vida de um rei lá que não era para ser poupado, ele fez sacrifícios que não era para ele ter feito, ele fez uma série de coisas. A gente viu que a vida de Saul foi, então, uma espiral descendente de desobediências, até consultar os mortos, etc. e tal, né? E, por final, ele acaba rejeitado, e o Senhor levanta, então, Davi como futuro rei de Israel, né? A partir de 1 Samuel 15, 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Escreva um comentário distinguindo rebelião de desobediência. Alguém fez isso e gostaria de compartilhar? Deu para fazer? Não deu tempo ainda de fazer? Então... Nós fizemos, pastor. Vocês fizeram? Então, fizemos. Rebelião é amotinar-se, a excitação, motim, contra a pessoa e contra a autoridade. Já a desobediência é violar uma ordem, uma disciplina, um desrespeito. Muito bem, perfeito, é isso mesmo. Então fica claro, né, que a rebelião é contra a autoridade, contra a pessoa, né? Motim, né, também é uma outra palavra semelhante, né? A rebelião. Motim é uma espécie de rebelião, né? E a desobediência é contra a ordem em si, não contra a pessoa, né? Não sei se isso deu para entender bem, né? Ficou tranquilo isso, né? Né, dona Ruth? Tranquilo aí? Tudo bem, Claudemir? Ana? Sueli? Legal. Muito bem. Cadê o Claudemir? O Claudemir agora foi com a Ana Paula. Então tá bom, beleza. O Elton quer falar alguma coisa aqui? Até aqui? Não, tranquilo. Então vamos lá. O senhorio... Desculpa, alguém quer falar mais? O Sueli quer falar? Não? Tá. A Ana Paula quer falar? Thalita? Ok. Quem quiser, fale agora ou cale-se até daqui a pouco. Item 3. O senhorio de Cristo. Como o Filho de Deus encarnou, esvaziou-se de sua glória. Filipenses 2,7 diz que ele a si mesmo se esvaziou tomando a forma de servo, né? Agora, toda a autoridade que ele exerceu foi em nome do Pai, né? João 14 vai dizer que ele fala do Pai, ele transmite do Pai, o que o Pai dá, ele transmite, o que o Pai mostra, ele mostra. Então, a comunhão, como o Pai está trabalhando para que Jesus Cristo receba mesmo toda a glória, Jesus Cristo receba todo o louvor, né? O Deus Pai está trabalhando nisso, trabalha para que o Filho seja exaltado, né? Devemos compreender que somente após a sua morte e ressurreição, item 3, né? Jesus foi colocado pelo Pai como cabeça.
de todas as coisas. Pois como homem sem pecado, novamente que é a expressão homem, né? É muito importante isso. Ele venceu o diabo e a morte. Em Efésios 1:20 e Apocalipse 1:17 e 18, né? E toda autoridade no universo está sob a autoridade de Cristo, o Senhor dos senhores. Estamos lá em Apocalipse 19 e 16 e 1 Coríntios 8. Aí, ó, vocês adicionam o versículo 6 também, tá? É 8, versículos 5 e 6 para dar sentido, tá bom? Coloquem aí, por favor. Versículos, 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. E aí, na transcrição de Filipenses 2:10, é o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Né? Jesus é o amado da nossa alma. Como nós amamos esse Jesus e como nós desejamos um dia estar na presença dele para conhecê-lo, né? Face a face. Né? Hoje nós temos o seu Espírito Santo que nos revela o seu grande amor, e o seu Espírito Santo e a sua palavra, né? Nos amplificam, nos dão essa ideia do quão sublime é o nosso Senhor Jesus. Cristo não depende da aprovação de ninguém para exercer seu senhorio. Nós é que devemos obedecer para recebermos os benefícios da submissão. Lembrando que submissão é estar sob a mesma missão. Né? Então, nós estamos nessa missão de transmitir ao mundo que Jesus salva, de transmitir ao mundo que Jesus ama o pecador, que ele odeia o pecado, mas ama o pecador, e que um dia nós estaremos todos juntos em comunhão com ele pela eternidade. Né? Na página 95, quando Jesus encontrou-se com o centurião, né? Então esse é um texto de Mateus 8, viu naquele homem o sinal da submissão, que é obediência. Há anos atrás, a gente conheceu um pastor nordestino, né? Ele morava em Belo Horizonte, mas ele era do Nordeste, e ele dizia que o ABCD de Deus é diferente. A gente aprende na escola ABCD, mas em Deus a gente aprende obedecer. Isso ficou gravado, né? E o ABCD de Deus é obedecer. Muito, muito legal isso. E Deus ama a obediência, né? Porque Cristo foi obediente, o Senhor está nele, né? Essa questão da retidão, correto, né, da santidade, né? Então, o centurião disse para Jesus: eu estou sujeito à autoridade, eu digo ao meu servo, e eu também sou autoridade, né? Ele vai, e vem, ele vem, e assim se faz, né? Nada substitui a obediência, que é a conduta do servo que confia no seu Senhor, né? Se você ler, por exemplo, o primeiro livro de Samuel 16, de 1 a 12, aí é quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi. Ali ele leva, na verdade, ele teve que fazer uma logística bem interessante, porque ele tinha que ungir um novo rei, mas não podia fazer isso declaradamente, ele tinha que fazer isso veladamente. Aí o próprio Senhor instruiu Samuel a como fazer. Leva consigo um bezerro e diga que você vai sacrificar. E você vai sacrificar mesmo. Então, lá vai Samuel, de onde ele estava, para Belém, né, onde estava a família de Jessé, leva com ele um novilho, e quando ele chega ali na cidade, os anciãos da cidade vão ao encontro dele e perguntam: é de paz a tua vinda? Por que você veio aqui, né? Porque Samuel era um juiz, um profeta juiz, e ele tinha ali a palavra de Deus, e o pessoal ficou assim, meio cismado a hora que ele chega na cidade, e correram lá: é de paz a tua vinda? Ele fala: é de paz. Aí ele chega na casa de Jessé e convida para que sacrifiquem. Aí a palavra diz que eles mantém um tempo ali para se purificarem.
Se for a mesma purificação lá do livro de Deuteronômio, eles ficaram mais ou menos 7 dias, né, purificando-se ali. Então não foi uma coisa... A gente lê o texto corrido, então dá a impressão que ele chegou ali com o bezerrinho e falou, vamos sacrificar, e já foram ali para algum lugar, já fizeram churrasco, né? Não, era uma coisa cerimoniosa, havia todo um protocolo para que isso acontecesse, né? E aí começa, então, chegou na casa de Jessé, obviamente ele conta para Jessé o que vai acontecer ali, e Jessé traz os seus 7 filhos, né? E há aquele desfile ali a partir do mais velho, né? Tudo isso obedecendo uma regra, né? Toda uma regra de convivência entre eles, né? Não havia nada errado nisso. Simplesmente Davi estava lá cuidando das ovelhas. E Samuel, ele mesmo fica impressionado, né, com o primeiro filho, acho que é Eliabe, se não me engano o nome, e fala, certamente é esse aí que Deus quer fazer, o novo rei de Israel. Aí o Senhor fala uma coisa muito legal, né? Não atentes para a sua altura, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como os homens veem, que os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. É lindo isso, isso demonstra, né, todo o caráter do nosso Deus, né? E de como a gente não pode impressionar com as nossas exterioridades, como a gente não pode impressioná-lo com os nossos talentos, como a gente não pode impressioná-lo com nada que não seja verdadeiramente do nosso coração. E essa obediência de Samuel, né, a obediência e manter-se ali, enquanto não chegar aquele que Deus mostrar, a gente não vai fazer essa cerimônia. E aí chega Davi, que é esse escolhido. Então Samuel é um exemplo de obediência, de submissão, porque ele corria risco de morte fazendo o que ele estava fazendo. Porque o rei no poder naquele momento é Saul. E se alguém vai ungir um outro rei, está ungindo um inimigo. Né? Tanto que acontece exatamente isso, né? Saul começa a perseguir Davi quando sabe que Davi tem alguma possibilidade de chegar ao trono. Então isso vai acontecer mesmo. Então Samuel é um grande exemplo de obediência, de submissão. Amém? Fé e obediência caminham juntos, né? A pessoa que demonstra fé no seu coração, em geral, é uma pessoa que não tem dificuldades em obedecer aquilo que Deus está pedindo, aquilo que Deus fala. E o contrário é verdadeiro também. Aquele que obedece, ele tem exercitado em si a sua fé, porque a obediência nada mais é do que um exercício de fé. Imagina Samuel ali, né, com o azeite para ungir, sua vida correndo risco, né, risco sério, e ele continuou firme, obedecendo, crendo que o Senhor tinha levantado um novo rei de Israel, né? Então, autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Deus estabelece a sua própria autoridade e coloca pessoas em autoridade nos diversos níveis. Então, cada um de nós aqui experimenta estar sob autoridade e também experimenta exercer autoridade em algum nível, né? Então, a gente é autoridade como pais, né? Aqui quase todos são pais, né? Só Thalita e eu aqui que não tivemos filhinhos ainda. Somos autoridades civis, né? Então, patrões, líderes espirituais. E quando a gente resiste a essas autoridades, de uma certa maneira, nós estamos resistindo ao próprio Deus, né? E vai ser bem contundente. Aqui nós temos 2 textos, Romanos 13, 1 e 2, que a gente vai replicar aqui, e 1 Pedro 2, 13. Aí, por gentileza, adicionem aí, é do versículo 13 até o versículo 15, tá bom? Para fazer sentido nessa referência aí. Nós temos Romanos 13, 1 e 2, e 1 Pedro 2, 13 a 15. Coloque aí a canetinha, 13 a 15. Aí, quando a gente transcreve Romanos 13, 1 e 2, nós temos:
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Há alguns comentaristas, alguns estudiosos que falam aqui que era uma citação de Paulo restrita aos romanos, né? Porque está escrito aqui aos romanos, e Paulo aqui estava dando uma instrução direta aos romanos com relação às autoridades romanas, com relação ao imperador, com relação aos pretorianos, etc. e tal. Mas a gente pode entender que é um conceito aqui também, é um conceito de Deus, não apenas para os romanos, mas para nós, nos nossos dias. Porque ele diz assim, os que se opõem à autoridade resistem, eu escrevi tão, parece letra de médico aqui, os que a ordenação de Deus, resistem à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, né? Condenação. Então, é um conceito da gente estar sujeito às autoridades, e nós como igreja pregamos isso, né? Hoje, muitas coisas convergem para que a gente concorde com o governo, a gente não... A gente também, né, a gente vai ver mais para frente que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? A gente está bem ciente disso. Então, se levantar-se um governo que é contra a palavra de Deus, que é a favor de aborto, que é a favor do ensino de gênero, como é que é esse negócio de gênero aí? Sobre... Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, obrigado. O multi-amor, negócios, umas loucuras que na Europa já estão acontecendo, a gente vai ser contra. E a gente não vai se sujeitar, porque a palavra de Deus está acima da palavra dos homens. A constituição da palavra, e aqui a gente corre o risco de ser confrontado por isso, mas para nós a principal constituição é a palavra de Deus. Nós queremos servir a constituição do nosso país, mas quando ela confrontar-se com a palavra de Deus, nós vamos optar pela palavra de Deus, mesmo a custos altos, né? É claro que a gente não tem essa ameaça hoje, essa ameaça clara no nosso país, mas nada impede que venhamos a ter. Nada impede que venhamos a ter futuramente, infelizmente, governos que sejam contra a palavra de Deus. Mas a igreja tem que estar preparada para isso. A igreja tem que estar firmada na palavra de Deus, né, sob a autoridade do Senhor. Então, de certa maneira, não é difícil falar sobre isso hoje, porque a gente não tem essa ameaça. Mas se a gente vivesse na China, por exemplo, se a gente vivesse em outros países comunistas, ou se a gente vivesse em países muçulmanos mesmo, né, lá naquela região do leste africano, por exemplo, lá onde está do Iêmen para baixo, que o pessoal desce fazendo aquelas barbaridades, nós correríamos risco de morte por sermos obedientes à palavra de Deus. Então, eu creio que nós temos uma janela no nosso país importante de pregação, de testemunho, de alcançar as vidas perdidas, né? De valorizar a palavra de Deus no nosso meio, né? Amém? Então, vamos lá. Entretanto, com a sua autoridade, como a sua autoridade está acima da autoridade de qualquer outro, né? Aqui é o finalzinho do item 4, devemos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 é Pedro e João falando, né, ao Sinédrio ali, né? Isto vale tanto no sentido de fazer o certo, mesmo que os homens nos ameacem, assim como no sentido de não fazer o errado. Isso é importante também. Não só fazer o certo, mas não fazer o errado. Mas mesmo quando os homens o permitam, né? Porque
a lei dos homens é muito interessante, né? Tem coisas que são legais, mas são totalmente imorais. São imorais. E nós temos ali uma regra superior à lei dos homens, que é a moral da palavra de Deus. É sob essa palavra que nós agimos. Tudo bem até aqui? Alguma angústia? Tranquilo? Item 5, submissão. E aí a gente já está terminando. Quando exercemos ou estamos sob autoridade, quando exercemos a autoridade ou estamos sob autoridade, devemos compreender que é a Deus que estamos nos submetendo e servindo. Por exemplo, no corpo de Cristo. Né? Todos se sujeitam a Deus. Tiago 4:7. 2. Sujeitamo-nos uns aos outros em amor para a mútua edificação. E quem quiser ser o maior deve se tornar servo de todos. Mateus 23:11. Né? A autoridade tem aquele que serve. Então, a autoridade não é algo que se impõe. Né? A autoridade é algo que se conquista em Deus. Né? Então, se a gente não tiver da parte de Deus o aval para aquilo que nós fazemos, a nossa autoridade é questionável. Porém, se eu estou em Deus, se eu tenho uma comunhão com Deus, se eu tenho desejo, né, de servir a Deus, imperfeito como eu sou, mas eu estou sinceramente diante desse Senhor, então Ele vai me revestindo de autoridade e eu não preciso me esforçar em nada para que essa autoridade seja reconhecida, porque é Ele que está fazendo. Ele que faz em nós, na minha vida, na sua vida. As pessoas reconhecem essa autoridade por causa da presença de Deus na nossa vida. E isso vem de Deus, não é algo que a gente imponha, que a gente tenha que forçar para acontecer. Ou a gente tem de Deus ou a gente simplesmente não tem. Né? Nós sujeitamos-nos aos nossos líderes espirituais. Hebreus 13:17, a gente vai replicar esse texto ali para frente. E Efésios 4:11 e 14 é aquele texto que fala que o Senhor concedeu para a igreja, concedeu uns como apóstolos, outros como profetas, como evangelistas, como pastores e como mestres. Né? Então, nossa igreja, a Igreja Família Cristã, é uma igreja que trabalha sobre essa visão de 5 ministérios. Você não vai ouvir a gente chamar ninguém de apóstolo, você não vai ouvir ninguém chamar o profeta, ou o evangelista, ou mestre. Às vezes a gente faz, né, umas menções assim, en passant, mas a gente não coloca isso como título, porque isso é um ministério, isso é uma função no corpo de Cristo. Nós reconhecemos essas funções e nos organizamos como igreja sob essas funções. É claro que a gente colocou esses 5 ministérios, por exemplo, o Ministério Apostólico, né, o pastor Kelson, que é o representante desse ministério, o Ministério Profético, né, que é o pessoal do louvor, ao qual estão aí ligados o pastor Welton, a pastora Sônia. Evangelista, a gente não tem um evangelista assim, que a gente diga, essa pessoa é encarregada do evangelismo na igreja. Eu estou ajudando agora na questão do ensino. O pastoreamento também agora, a gente está com o pastor Vanderlei, né, eu estou ajudando também no pastoreamento, mas a gente está se organizando nesses 5 ministérios, não como uma forma engessada, mas como uma forma de nos organizarmos, de fazer com que o corpo de Cristo, né, que é vivo, né, e eu detesto aquela expressão dizendo que você é uma engrenagem da máquina. A engrenagem quebrou, você joga fora, põe outra. Mas eu não posso substituir a Thalita, eu não posso substituir a Sueli. Até pode ter outras pessoas que façam o que eles fazem, mas ela vai ser sempre a Thalita, né? A Ruth vai ser sempre a Ruth. E não tem jeito, nós somos pessoas, nós somos corpo, nós somos vivos, né? Engrenagem é morta, né? Mas pessoas... Nós temos a vida e a vida de Cristo. Então, é uma coisa que parece bobagem, mas faz toda a diferença. Então, eu tenho que considerar Samuel é pessoa, Ana Paula é pessoa, Welton é pessoa. Né? Somos pessoas.
com as nossas fraquezas e as nossas virtudes, né? E o corpo de Cristo é assim. Se você fosse uma engrenagem, estava muito fácil de lidar com isso. Não é, Williams? Você entende de mecânica, né, Williams? A gente se vira bem sim, pastorzão. Eu vi que você queria consertar o carro da irmã lá, né? Entrou lá na Jureia. Tá bom. Não, me viro sim. Ali foi confirmado que a gente tem vários dons. Então, você lida com coisas. Com coisas não é complicado, mas quando você lida com o corpo de Cristo, aí é essa questão da autoridade, essa questão da aliança, né? Isso é tudo muito, muito importante para nós, né? É algo que faz bastante diferença. Um instantinho só, irmão. Espera aí, um pouquinho só. Pronto, problema técnico aqui, mas resolvido, graças a Deus. Saul, que Saul? Não, estamos aqui nos 5 ministérios, sujeitando-nos uns aos outros, os líderes espirituais, em Hebreus e Efésios 4. Então, nós nos organizamos como igreja, e esses ministérios, eles não existem para ter posição, mas eles existem para abençoar o corpo de Cristo, né? Item 6. Na lição 8, sobre o projeto de Deus para a família, vimos que submissão não se dá no nível pessoal, mas no nível dos papéis que cada um desempenha. Assim, aqui é interessante isso, a esposa se submete ao marido, ao esposo, e não a mulher ao homem, né? Aqui não existe uma misoginia, né? Nada disso aqui, né? Nada de dizer que o homem é superior à mulher, não é essa a ideia. São responsabilidades diferentes dentro da mesma importância, né? Então, o marido dá direção espiritual à esposa e ambos, marido e mulher, dão direção aos filhos. Usando essa analogia, Paulo ensina que Cristo é quem dá direção espiritual à igreja, em Efésios 5, 22 e 23. E assim os líderes espirituais exercem autoridade como quem deve prestar contas a Deus. Então, Hebreus 13, 17, que foi mencionado ali no item 5, para ser transcrito aqui. E diz assim, Hebreus 13, 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, ou por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, né? Então, a questão da submissão às autoridades, e isso é algo que a gente vai aprendendo, né, com a vida, de honrar aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, isso traz para nós paz, traz tranquilidade. Isso traz para nós um caminho mais suave do que a gente ficar se rebelando contra as autoridades que Deus se levanta sobre as nossas vidas. Então, na nossa igreja nós temos ali, né, o pastor Kelson como nosso pastor, e temos ali depois todos nós, os outros pastores, alguns em tempo integral, outros não, mas todos estamos assim no mesmo sentido, na mesma comunhão, né? Uns se submetendo aos outros. Aqui entre nós também não há problema nenhum, né? Eu não tenho problema nenhum de ouvir uma criança que tenha uma palavra para a minha vida, né? Se ela vier de Deus, com prazer eu quero ouvir. Então isso a gente vai aprendendo, e isso agrada a Deus, agrada ao Senhor, né? E o Senhor é bom para conosco, Ele nos abençoa grandemente no mundo espiritual. Como acontece essa direção, né? É pelo equilíbrio dos dons ministeriais, que isso é tratado lá na lição 12. Né? Nesse sentido, os ministérios
concedidos ao corpo de Cristo, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, exercem autoridade sobre os membros para aperfeiçoá-los para o serviço do corpo de Cristo. Então, nós existimos enquanto ministério para que cada um dos irmãos possa ser aperfeiçoado naquilo que Deus chamou. Então, essa é a nossa vocação. Não é para mandar, não é para se impor, mas é para que a Sueli encontre a melhor maneira de servir no corpo. O Claudemir encontre, a Ana encontre, cada um de nós aqui encontremos a melhor maneira de servirmos a Jesus no corpo de Cristo. É para isso que os ministérios existem, né? Isso não implica em nenhum sentido de hierarquia, né, ou dominação pessoal, né? Porque infelizmente a gente vê num determinado segmento evangélico que existe uma busca por título, né? O apóstolo fulano de tal, né? O querubim caído. O Claudemir falou, né? Os querubins ungidos aí. A quarta pessoa da Trindade, né? E vai, vice-Deus, vice-Jesus. E as pessoas, muitas, às vezes, estão atrás de títulos. Mas nós entendemos que aqui são funções ministeriais que existem para que cada um de nós aqui encontremos a melhor maneira de servir o reino de Deus e o corpo de Cristo. Né? E como está exemplificado lá em 1 Coríntios 11, 3. Né? Aí o item 7 fala de 70, que é uma autoridade delegada. Quando Deus desejou estender a todo Israel a autoridade que concedera a Moisés, ele planejou escolher 70 homens sobre os quais iria repartir o Espírito que estava sobre Moisés. Isso está lá no livro de Números 11, 17. E como escolher esses homens? Como Moisés era submisso a Deus, os 70 homens que ele reconhecesse como líderes poderiam receber autoridade delegada, isto é, através de Moisés, que também utilizava critérios de qualificação para escolher. Os 70 enviados por Jesus, também está lá em Lucas 10, ilustram o mesmo princípio da autoridade delegada. Em ambos os casos, o número 70, né, aponta para a totalidade dos que se submetem à autoridade de Deus através da liderança ministerial. Então, a gente crê também que quando Deus nos unge para um desses ministérios, ele nos capacita a repartir essa unção. Né? Tem uma palavra em inglês que a gente não tem aqui uma tradução boa em português, que é impartation, né, Welton? Que é repartir sem perder, né? Repartir sem perder, impartir, né? Compartilhar sem ficar sem. Então eu posso compartilhar aquela unção que Deus deu em determinada área, mas eu não perco essa unção. A gente traduz muito mal isso, falando que é transferência de unção. Mas na verdade, é uma transferência sem você perdê-la. É engraçado isso, né? Mas os eventos eles traduzem muito como transferência de unção, que é a mesma ideia de que Elias ora por Eliseu, Moisés ora por Josué, imposição de mão e a transferência da unção para dar continuidade àquele ministério. Mas o sentido é isso, eu reparto algo, mas impartir, né? A palavra impartir em português acho que é inventada. Na hoje, isso aí. Porque se, por exemplo, eu tenho 10 mil reais e dou 5 para vocês, fico só com 5, né? 5. Na verdade, você transfere 10, na sua mão fica 10 e de quem recebe às vezes fica 12. Então, esse é o milagre do compartilhar, do delegar a autoridade. Então, o fato da gente impartir, né, da gente delegar, não significa que a gente fica sem. E aí tem agora para vocês aí um trabalho, né, 8 perguntas práticas. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Samuel.
Não, já tá na hora, mas você pode. Você tem uns 15 minutos aí, você pode. Legal. Alguém gostaria de compartilhar esse item 8? Você está enfrentando, ou já enfrentou situação de obedecer a Deus em um ambiente da sua fé? Qual a sua atitude diante das autoridades sobre a sua vida? É bem pessoal, né? Como você exerce autoridade sobre outros, os ministérios e tal, e como sobre a autoridade e disposição para servir. Isso aqui é muito legal, né? Quando o número 5 do item 8 fala da disposição para servir no nível da toalha e da bacia. É muito legal. Quando Jesus lava os pés aos discípulos, né? Ele se torna ali o menor, né? Todo mundo lembra dessa passagem, né? Que ele se torna ali o servo mais inferior, não sei se a gente pode usar essa expressão, mas o servo mais insignificante da casa, o menos graduado, é que lavava os pés das pessoas. E Jesus se torna simplesmente o rei do universo, aquele que tem toda a autoridade, aquele sobre quem nós lemos em Colossenses, a gente lê em Hebreus, esse Senhor dos Senhores, né, para nos ensinar, ele se torna o servo mais não servos, se a gente pudesse usar essa expressão. E é isso que nós buscamos também, ser uma liderança que serve, uma liderança que sirva a igreja, sirva os irmãos, não retoricamente, mas a gente quer estar junto, quer estender as mãos, servir o que o Senhor nos dá. Então, a gente vê que a autoridade está principalmente conectado à obediência, à fé, à obediência ao chamado, à vocação. E talvez esse seja o nosso grande exercício. O que Deus chamou a gente para fazer? O que Deus chamou a cada um de nós para fazer? E nisso que Deus nos chamou para fazer, a gente ser obediente. A essa obediência agrega fé e realmente redunda em autoridade, e uma autoridade que pode ser até repartida com outras pessoas, né? E lembrando que nós estamos sob a autoridade daquele que tem toda a autoridade. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Está aí aberto para os irmãos. Ademir, todos aí. Só falar um detalhe, Eugênio, que aconteceu comigo, eu acho muito importante. E assim, a gente ter autoridade sobre a nossa vida, prestar contas, ter alguém que possa ser cobertura sobre nós, é algo básico, é algo basilar, vamos dizer assim. Sem essa cobertura, eu acho que nós estamos sujeitos a uma chuva de meteoros. E quem não se sujeita a uma pessoa, não se sujeita a Deus. Eu sigo a Deus, eu busco Ele sozinho em casa. Não é verdade. Se você não consegue se sujeitar à relação dos homens, os homens são falhos? São falhos. Mas Deus nos colocou debaixo de laços humanos. Por exemplo, eu tive um período na minha vida que eu comecei a orar para Deus que eu precisava de um pai espiritual. E comecei a buscar isso. E um dia eu estava num lugar, exatamente na igreja da família cristã, e Deus falou ao meu coração, esse cara vai ser o seu pai espiritual, que era o Kelson. E eu não gostava do Kelson, eu já tinha tido alguns atritos com ele. E eu falei, Deus, isso não, o senhor está brincando comigo, né? Todo mundo menos ele. É o Curi e o Dib, né? Mas quem tem juízo, obedece. E tem sido bênção para mim nos últimos quase 15 anos já. Então, assim, é muito, muito importante, quando a gente fala de autoridade, nós termos um coração que busca autoridade, busca pessoas que possam coordenar a nossa vida. Aqui, muitos aqui são casados, acho que quase todos. Não sei se é a Sueli.
Mas quando você tem um atrito com a sua mulher, quem que pode intervir? Quem que pode ter autoridade sobre o casal? Porque se é a família dele, vai puxar a sardinha para o lado dele. Se é a família dela, vai puxar a sardinha para o lado dela. Então, os familiares, nessa hora, zero à esquerda. Se não tem um pastor, se não tem alguém que tem autoridade, fica sempre muito difícil. Então, todos nós precisamos de alguém que possa puxar a nossa orelha. Ou que a gente tenha que prestar contas. É um princípio de Deus isso. A nossa igreja, o Eugênio é pastor sênior, né? Pastor integral, vamos dizer assim, eu sou adjunto, né? Mas ele sabe que se vier um profeta aí com sinais e prodígios, e aí a gente perguntar para o profeta quem é autoridade sobre a sua vida, ele fala, não, só Deus. Então continue fazendo sinais e prodígios em outros lugares. Um homem que não se sujeita a uma pessoa, ele jamais vai se sujeitar a Deus. Bem, legal, legal, bem legal. Assim, eu acho que isso é muito importante sobre esse capítulo inteiro. E o Eugênio foi brilhante, não tenho nem o que discutir, mas como isso para mim foi muito forte, eu fiquei acho que uns 2 anos orando e buscando a Deus um pai espiritual. E quando Deus fala, gente, quem tem juízo, obedece. Amém. Ah, vai ser um homem imperfeito? Com certeza. Com certeza. Vai ser um homem falho? Com certeza. Mas o que nos leva ao relacionamento não é as falhas humanas, mas é o poder de Deus que está sobre a pessoa. Quando eu vou ministrar em algum lugar e eu ligo para o Kelso, que a primeira coisa quando me convidam é eu falar, olha, eu vou consultar meu pastor. Pessoas acham estranho isso. Aí eu ligo para o Kelso. Se o Kelso falar assim, poxa, eu estava contando com você nesse dia, eu vou ligar para a pessoa e vou falar que eu não posso. Teria que ser outro dia. Isso me dá uma paz interior fenomenal. Porque se eu for, porque eu acho que eu tenho que ir, é uma igreja que eu faço questão, é um grupo de pessoas que eu faço questão, eu vou sem cobertura. Posso sofrer retaliação. Agora, se ele fala assim, não, pode sim, Deus te abençoe. Pronto, peguei o guarda-chuva. É o guarda-chuva que me protege da chuva de granizo, das setas do maligno, das ciladas do mal. E o Eugênio leu alguma coisa que é como o pecado de rebelião. Essa desobediência à pessoa. Então, assim, gente, é importante ter um pai espiritual, é importante ter um mentor, é importante ter autoridade sobre a sua vida. Se a minha mulher quiser reclamar de mim, ela sabe aonde buscar. Ela sabe que essa pessoa tem autoridade para puxar minha orelha e me fazer cordeirinho. Isso é segurança para todos nós. Eu também saber a quem eu busco quando ela briga comigo é bom. Que não seja a mãe dela, que não seja os irmãos dela. Porque senão eu apanho. E nem O irmão dela, quando eu casei, falou assim para mim, no dia do casamento, faça minha irmã feliz e você terá um aliado para sempre. Faça ela infeliz e você terá o seu maior inimigo. Isso porque ele é 2 vezes o meu tamanho. Então é assim, gente, é importante essa questão da submissão, que o Eugênio falou muito bem, debaixo de uma missão, e também que Deus direcione a vida de vocês para mentores. Amém. Para pessoas que vocês podem dizer, não, essa vida, ele tem defeito sim, não é perfeito, mas o Espírito Santo tocou no meu coração que eu devo submeter a ele. Amém. Faz toda a diferença, é maravilhoso. Eu posso falar para vocês que é a melhor coisa da minha vida. Nem diga, né? É verdade. Tem gente que acha que isso é uma prisão, e a gente acha que isso é libertador, né? Nada, é libertação mesmo, é o contrário. Ao contrário. É um prazer, né? A gente ministrar sob bênção. Glória a Deus.